Você deve estar falando assim: aí mestre, tá estiloso, hein? Aquela camisa que tem a cor de que suco de uva. Então, filho, tem que fazer isso aí para não confundir os vídeos e mandar os vídeos certos, porque hoje à tarde tem uma aula, mano, sobre isso aí. Então vamos falar agora. Eu falei para vocês que eu vou falar sobre a mata de araucárias, que muitas vezes a gente esquece. É uma formação florestal brasileira, tá? Ela é um ecossistema que está dentro do bioma Mata Atlântica, tá ok? Então, mata de araucárias. E aí, só lembrando a vocês que eu falei no primeiro vídeo o seguinte, que a questão dos biomas, questão de formações florestais, domínio morfoclimáticos, você tem que ter muito cuidado com o que é pedido na prova. Os senhores dos vestibulares poderiam ser um pouco mais condescendentes com os alunos, querer minudências e peguinhas em questões que às vezes arrebentam com o aluno, inclusive até com o professor. Nós damos aula, nós não ficamos sentados, nós damos aula. Então é o seguinte, fião, mata de araucárias é o seguinte, ela é chamada muitas vezes de mata subtropical ou floresta subtropical, tá? Localizada principalmente, também chamada de floresta ombrófila mista. O que é ombrófila, professor? A palavra ombros significa chuvas, filos, adaptado ao amigo da chuva. Ela veio substituir a floresta pluvial. Então ombrófila e pluvial é a mesma coisa, mas preciso complicar o meio de campo. Por que eu vou deixar pluvial? Então vou meter ombrófila, o cara tem que se desesperar aí. Floresta ombrófila mista. Lembrando a vocês que a região sul, vocês devem lembrar sobre isso em climas. A região sul do Brasil é a região que tem a melhor distribuição de chuvas durante o ano. Eu falei a melhor distribuição de chuvas, não falei que chove mais, meu filho. A melhor distribuição de chuvas, praticamente chove os mesmos índices todos os meses. Novamente vamos repetir aquilo, por isso que Filipão, num jogo em que ele veio em São Paulo, treinava, acho que o Grêmio na época, acho que era Grêmio e Palmeiras, falava assim: Filipão, vai estar o São Paulo, lá vai estar um lamaçal, chuva. Ele falava assim: bate, aqui no Rio Grande nós estamos acostumados a jogar com chuva todo dia, praticamente. Quer dizer, porque as chuvas eram constantes no Rio Grande do Sul. Filipão, maior técnico que o Brasil já viu, mano. Aí 7-1, se orienta, maior vencedor. E é o seguinte, mata subtropical, floresta ombrófila mista, também chamado de mata aciculifoliada, folhas em formas de agulha, aciculifoliada. Ela é localizada principalmente, então o local que ela está, é o chamado Planalto das Araucárias, no sul do Brasil. Então, só para você ter noção, no sul do país, só para você ter noção, esse Planalto abrangia o Paraná, Santa Catarina e uma pequena parcela do Rio Grande do Sul. Tinha mais ou menos, antes da devastação, 200 mil quilômetros quadrados de área. Do 1.300.000 e poucos mil quilômetros quadrados de mata atlântica, do bioma atlântico, nós temos 200 mil quilômetros só de mata de araucárias. Hoje, mais ou menos 97 a 98% foram devastados, né? Foram devastados. Por quê? Aí quando chegaram os imigrantes, não é que o imigrante foi responsável. O imigrante não. O imigrante chega, o eslavo, ucraniano, bielorrusso, polonês, chegam no Planalto das Araucárias, e também os outros imigrantes, e eles vão utilizar aquela coisa que eles sabem trabalhar, que era o quê? Madeiras, pô. Naquela época não tinha essa preocupação ambiental. Já falei para vocês que preocupação ambiental, um dia a gente vai falar sobre isso. E eu falei num vídeo que o pessoal da esquerda, que hoje defende o meio ambiente, eu acho legal isso, na década de 50, 60, papo ambiental era para pequena burguês, para mente burguesa. Então começa a se informar, cara, começa a ler para ver as modificações que tem, para não sair falando e pegando bandeira que nem Loki embandeirado, entendeu? Então é o seguinte, filho, Planalto das Araucárias, aqui você tem solos, muitas vezes solos ácidos, nessa região, nos Planaltos das Araucárias. Você tem coníferas,
A conífera geralmente é este formato aí, tem neve, aí então a neve cai e tal, parece o pinheiro de Natal. Só que as coníferas que nós encontrávamos lá no Paraná, eles têm esse formato. Olha lá o check-in aqui. Tem esse formato aqui, que é o famoso pinheiro do Paraná, chamado Araucária angustifolia, né? Isso foi muito utilizado para a indústria de papel, indústria de móveis, indústria de casas de madeira, indústria de caixões. Olha, você sendo mandado para 7 Palmos com uma araucária. Pronto, filho. Então, meu filho, é isso aí. E você tem uma região mais baixa, um estrato mais baixo, estrato com S porque é camada, que era chamada região de subbosque. E essa região de subbosque você tinha aí a erva mate. Olha lá, a atividade aqui extrativa. Enquanto o chá em São Paulo é uma atividade agrícola, porque trazido foi pelos japoneses, estou parecendo mestre Yoda, lá no sul do país é uma atividade extrativa, que dá origem ao chimarrão, depois o tereré, que o pessoal toma no Mato Grosso do Sul, aquela coisa toda, né, que o Brasil ali foi se expandindo alguns gostos, etc. Então a região de subbosque e tal. Ora, o que nós temos aqui então? Nesta região aqui, a mata de araucárias, deixa eu ver o que mais que nos importa nesta região, atravessa, como eu falei, o Planalto Paranaense. E outra coisa, ela não está só no sul do Brasil, cuidado. Aqui ela também é encontrada muitas vezes nas terras altas do sudeste, na Serra da Mantiqueira, na Serra do Espinhaço, né? Ao que parece, posso estar enganado, você não encontra araucárias a nível do mar. Ela tem que ter no mínimo 400 metros de altitude para a formação. É uma planta heliófila. O que é uma planta heliófila? Que precisa de sol, mas a germinação dela precisa de sombreamento, mas depois ela precisa de sol. Voltando aqui à questão de Serra da Mantiqueira. Você sabe que nós temos Campos do Jordão, creio eu, a cidade mais alta do Brasil, com 1.670 metros de altitude. E em Campos do Jordão você tem um Pico do Elefante. Quem já foi em Campos do Jordão não sabe. E eu queria saber quem foi o infeliz que criou aquele maldito teleférico. Eu não tenho medo de altura, eu tenho pavor, é diferente, camarada. Medo você controla, pavor Mas eu me lembro como se fosse hoje, isso não sai da minha vida. No dia que eu morrer vai ter o flashback. Fui levando na época o Objetivo de Fernandópolis Júnior e o Objetivo de Turama, minha turma de Turama, Minas Gerais. Quem escutar aí dessa região vai lembrar. E aí fomos lá para ver lá, e lá tinha araucárias, Campos do Jordão, né, região serrana que tinha campos, manchas de campos, tal. E me colocaram naquele maldito teleférico, e eu tenho pavor de altura. Onde eu vou chegar na araucária? Cheguei e consegui atravessar aquilo. Cheguei, e estava frio, hein, Campos do Jordão. Cheguei mais suado do que o indivíduo nômade no deserto. Aí quando eu desci, os caras, vai descer, professor? Eu falei, não, eu sou cara de selva. Vou descer contornando o Pico do Elefante, filhão. E se você já desceu contornando o Pico do Elefante, vai descendo contornando o Pico do Elefante. É uma beleza, tem uma estradinha de terra, você vai descendo. Só que tem um problema, tem lugar que a estradinha de terra é desse tamanhozinho assim. E eu tava achando que era um arbustinho, velho. E eu vejo uns arbustos bonitinhos, eu falei, pô, mas que coisa diferente, deixa eu dar uma olhada. Quando eu dou aquela olhada, velho, era aquele vazio. Aí eu fui descendo assim, ó. Encostei e fui descendo igual ninja. Uma araucária chega de 25 a 35 metros, tendo espécimes que atingem até 50 metros. Era um tombo só, velho. Ninguém ia encontrar nenhum cadáver morto ali, porque cadáver vivo já estava ali, né, colado igual o Homem-Aranha na montanha. Então, na região sudeste, nós encontramos também manchas de araucárias. Então, a mata de araucárias, novamente lembrando, ela faz parte do bioma Mata Atlântica, mas para algumas classificações ele é um bioma. Não vai mudar nada, mas colocamos aqui para que você tenha isso no seu caderno. Cola conosco, e se um dia você me convidar para Campo do Jordão, filho, eu tomarei direção diametralmente oposta, 180 graus, porque se você girar 360, você sai no mesmo lugar, o Loki Bandeirado. Tamo junto, é nóis, Jaelvis.